Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de conhecimentos pedagógicos focados aí no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, amém, amém. Amados meus, nessa aula nós vamos tratar sobre diversos tópicos que nós temos lá no edital, que são tópicos de certa forma bem simples, não há muita complexidade nele, mas o meu foco aqui é te levar a uma perspectiva mais técnica sobre esses tópicos, ou seja, fugindo um pouco do senso comum em relação a eles, por dois motivos. Um, porque quando cai nas questões específicas, esses tópicos têm mais a ver com essa parte mais técnica, né? E dois, porque alguns desses tópicos são sim elementos importantes e possíveis em uma produção redacional. Então, para fins de redação, saber esses assuntos é importante, porque a redação pode ser sobre eles ou até mesmo, dependendo de uma redação um pouco mais genérica, é possível você utilizar esses elementos na construção, na elaboração, nas argumentações da sua redação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Que tópicos nós estamos falando, professor? Nós estamos falando aqui sobre o PPP, o Projeto Político Pedagógico das Escolas, né? E algumas concepções, princípios e eixos para esse projeto. O papel político pedagógico, então, se repete, né? E a sua organicidade na perspectiva do ensinar, aprender e pesquisar. Isso já tem muito a ver lá com a perspectiva do processo ensino-aprendizagem, né, que nós já vimos em aula anterior, né? Também em relação à questão da comunidade escolar e o seu contexto institucional e sociocultural, não temos como falar de comunidade escolar sem falar de PPP, então está inserido dentro desse campo, tá? Gestão democrática, a gestão democrática é uma das características primordiais do PPP, na verdade uma é consequência da outra, né? O PPP gera a gestão democrática e a gestão democrática garante o PPP, então uma está vinculada à outra, e ainda uma perspectiva, ou melhor, duas perspectivas que o examinador vem nos pedir no campo da educação dentro da escola, que ele vai chamar de interdisciplinariedade e transdisciplinariedade do conhecimento. Então precisamos conhecer também o que é isso, beleza? Serão esses pontos, são bem tranquilos, não tem nada de muito complexo aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Como eu disse, a única coisa que a gente precisa fazer é fugir do senso comum e, além de fugir do senso comum, tentar utilizar essas informações para uma possível redação, tá? Então, quando a gente fala de PPP, né, da perspectiva de um projeto político-pedagógico, a gente precisa entender que um projeto ele é um planejamento, certo? Ele é um planejamento. Amados, não existe educação sem planejamento. Vou repetir, não existe educação sem planejamento. Tudo passa por um planejamento. Quando a gente fala em interdisciplinariedade, fala em transdisciplinariedade, nós estamos imbuídos nessas duas palavras a própria perspectiva do planejamento, tá? Então, um projeto é a ação de planejar. Tá? Esse planejamento precisa ter como princípios a perspectiva política, né? Perspectiva política, o que é a perspectiva política? É uma perspectiva social, intencional, de contexto, tá? De contexto. E aí, eu preciso deixar isso claro para você. Entenda uma coisa, e isso de vez em quando cai em prova, e quando cai ainda derruba muita gente. Entenda uma coisa, não existe educação neutra. Vou repetir, não existe educação neutra. Toda educação tem uma intencionalidade, seja uma intencionalidade consciente ou seja uma intencionalidade inconsciente. Mas não existe neutralidade na educação, certo? O
Quem está dizendo isso não é o professor Kennedy, mas os doutrinadores da educação brasileira. Tá? Então, quando a gente fala sobre que a educação ela é política, nós não temos que entender esse político como um aspecto partidário. Nós estamos falando de partidos políticos, de uma política rasa, mas nós estamos falando de um político profundo, ou seja, da interação do ser humano em sociedade. E essa interação do ser humano em sociedade não cabe neutralidade, pois essa, em regra geral, é até muito improvável que aconteça. Então, não existe educação neutra. Toda educação tem uma intencionalidade. Ok? Se você estudou em tendências pedagógicas, você já deve ter visto lá o curso de tendências, caso não tenha visto, veja, que é fundamental para passar nesse concurso. Quando a gente fala dos progressistas e dos liberais, o que a gente tem que entender é que é uma intencionalidade. Por mais que os liberais se coloquem como neutros, não há neutralidade no processo. Certo? Os progressistas claramente não se colocam como neutros, eles escolhem um lado da força. Né? Então, eles têm também uma intencionalidade. Por isso, projeto político. Tá? Projeto político. Ele tem uma intencionalidade, ele respeita o contexto daquela instituição escolar que ali está. Beleza? Ok. Depois disso, ainda temos que entender que é o pedagógico. O pedagógico são as práticas pedagógicas propriamente dito. Há aprendizagens específicas, né? As aprendizagens específicas. Essas aprendizagens a gente pode utilizar os termos como disciplinas, por isso interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade. Podemos utilizar também um termo que é mais contemporâneo a nós e que tem muito a ver com a própria perspectiva da interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, que são os saberes. Tá? Então, a perspectiva pedagógica das aprendizagens são as disciplinas, mas também são os saberes, que é uma terminologia mais ampla, né, do que disciplina. Beleza? Da onde que vem esse projeto e quais são os princípios que vão ser seguidos? Muito simples, bem tranquilo. Igualdade de acesso e permanência, liberdade de pluralismo de ideias, qualidade política e técnica, né? Política e técnica, porque é político e pedagógico, gestão democrática, não existe PPP nos moldes das escolas públicas sem gestão democrática, que caracteriza a participação de todos, o PPP gera uma valorização do magistério, né? Isso é bem tranquilo aí, bonitinho. Mas como que esse PP ele é organizado? Quais são os modelos de PPP? Isso a gente também tem que saber. Para fins didáticos, eu organizei aqui, conforme os doutrinadores sobre esse assunto, em 2 grupos. Um que a gente pode chamar, então, de PPP, Projeto Político Pedagógico Empresarial, e o outro, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico Emancipatório. Tá? Emancipatório. O próprio nome já diz, né? Emancipatório. Se quer emancipar algo, significa que se posiciona. Se posiciona, não existe neutralidade. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Que numa redação, não tecnicamente falando, não é possível a educação ser neutra. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o PPP emancipatório. Qual é a grande característica? Vamos começar pelo empresarial. O empresarial é um PPP que visa lucro. Tá? Simples. Para a empresa. Né? Ele é homogêneo. Ou seja, somente uma pessoa, um conjunto de pessoas específicas criam aquele PPP. Ele tem um projeto rígido. Qual o projeto rígido? Ele tem um projeto rígido. Por exemplo, levar aqueles alunos a passarem um vestibular de uma universidade federal. Né? Esse é o grande objetivo. Então, ele é homogêneo. Né? Ele visa lucro tecnicamente, certo? E esse PPP, ele é possível sim em nosso país, afinal nós temos uma pluralidade de ideias em nosso país, uma pluralidade de gestão pedagógica em nosso país, certo? Mas quando nós tratamos sobre o PPP em concurso público, o que a gente tem que saber é que ele existe e que ele não é aplicado nas instituições públicas. Nas instituições públicas, o PPP que é aplicado é o que nós podemos chamar de PPP emancipatório. PPP emancipatório.
Beleza? O que ele tem de característica? Primeiro, que ele não visa lucro. Segundo, que ele não é homogêneo. Terceiro, que ele não é um projeto rígido. Ou seja, ele tem perspectivas completamente diferentes do PPP empresarial. Ok? O PPP emancipatório, então, ele vai visar a autonomia. E para visar essa autonomia, ele será heterogêneo. Heterogêneo, sim. Eu não sei se você já participou da formação de um PPP escolar de escola pública, mas lá você tem gente de tudo que é jeito. Você tem profissionais com várias perspectivas. Né? Então ele é heterogêneo, né? Vários profissionais participando da elaboração daquele PPP, certo? E o projeto ele é flexível, né? É por isso que os profissionais de uma escola, em teoria, eles precisam se reunir uma vez ao ano para rever esse PPP, para acompanhar esse PPP, porque ele é um projeto flexível. Tá? Então, se ele é heterogêneo e ele é flexível, obviamente nós temos uma autonomia. Não é uma autonomia da direção da escola, mas sim uma autonomia da própria atividade escolar, da própria educação, dos agentes de educação, dos profissionais de educação, dos professores. Beleza? Então é importante a gente perceber isso. Qual é a características então da emancipatória? Isso é muito importante você saber. Tá? Primeiro, ele é elaborado pela comunidade. Qual comunidade? A comunidade escolar, certo? Isso é a coletividade. Isso é, não depende de especialistas. Não depende de especialistas. Um termo técnico, quando a gente fala de algo de especialista, a gente fala que é tecnocrático, né? Uma ação tecnocrática é aquela ação que é feita por especialistas sem necessidade de ouvir o coletivo, a comunidade, né? Você tem aí várias possibilidades em vários campos do saber, em várias ações públicas e privadas de ações tecnocráticas. Quando nós falamos, por exemplo, do PPP empresarial, ele tecnicamente é tecnocrático. Por quê? Porque é um conjunto de especialistas que cria aquele PPP. Tá? Não precisa escutar a comunidade, certo? Porque ele é homogêneo, ele tem um projeto rígido, certo? E aqueles pais que colocam as crianças nessa escola, ele já coloca lá exatamente porque ele é homogêneo e tem um projeto rígido, que já é algo especificado para aquele processo em si. Quando a gente vem para o PPP emancipatório, isso não é possível. Por quê? Porque na hora de estar instituindo um PPP de uma escola, eu estarei lá. Você também estará lá. E eu e você pensamos de forma diferente. E eu e você temos o mesmo direito de fala, o mesmo direito de influência e influenciar. É por isso que ele é heterogêneo, é por isso que ele é flexível. E isso nos garante, então, uma autonomia, beleza? Então ele é feito pela comunidade, coletiva. Comunidade é todo mundo, beleza? Todo mundo tem o direito de participar aí do PPP. Professores, auxiliares, direção, estudantes, pais, todos os envolvidos. Um PPP é o plano global da escola. Lá tem tudo, dos aspectos físicos da escola, passando pelos pressupostos teóricos da escola, né? Vinculando ali aspectos como planejamento, execução, avaliação, então tá tudo lá. Ele é flexível, tá? Ele é flexível. E aí no PPP tem uma palavra de ordem que jamais podemos esquecer. O PPP garante à escola uma autonomia. Vou repetir. O PPP garante à escola uma autonomia. Autonomia é diferente de soberania. A escola não é soberana. A escola tem autonomia. Isso significa que dentro da lei, estando dentro da lei, a escola exerce as suas ações com autonomia. Tá? Ninguém externo à escola decide sobre ações internas da escola, obviamente a escola agindo dentro da legislação nacional, tudo bem? E tem autonomia em quê? Tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira, tem autonomia pedagógica, que é a mais importante de todas, e tem autonomia jurídica. Jurídica, professor, isso, cada unidade escolar tem o seu respectivo número de CNPJ. Isso significa que é ali alguém que tem autonomia jurídica também.
Beleza? Então, não esqueça dessas autonomias: administrativa, financeira, pedagógica e jurídica, tá? E jurídica. Como que esse PPP ele pode ser formulado então? Ele só é possível ser feito um PPP emancipatório de fato e de direito se por acaso ele for institucionalizado dentro daquilo que nós chamamos de gestão democrática. O aspecto da gestão democrática, ele pode ser estudado em diversos aspectos, em diversos vieses, tá? Mas é necessário a gente ter um contexto da gestão democrática no seu campo geral, tá? E aí, tendo em alguma legislação específica sobre gestão democrática, nós adentraremos a ela, tá? Mas aqui é no seu aspecto geral essa perspectiva da gestão democrática. Então, para ter gestão democrática, é necessária a participação efetiva da comunidade em todas, olha bem, todas, vou repetir, todas as tomadas de decisões. Então, as tomadas de decisões não são feitas pela gestão da escola, não. As tomadas de decisões é feita pela comunidade, através dos seus mecanismos de gestão democrática, sejam elas internamente à escola, que é mais o que nós estamos aqui, ou externamente à escola. Quando a gente fala, por exemplo, no Conselho de Educação, seja ele o Conselho de Educação nacional, seja um conselho de educação estadual, um conselho de educação municipal, o conselho de educação do Distrito Federal. Quando nós falamos nos aspectos como as conferências, Conferência Nacional de Educação, Estadual de Educação, Distrital de Educação, Municipal de Educação, né? Quando a gente fala desses campos externos, neles existe uma gestão democrática, com vários segmentos da sociedade sendo representados. Isso é extremamente importante. Dentro da unidade escolar também. Por isso que nós temos uma direção, que é a executiva, com um diretor, um vice-diretor e outros agentes dessa gestão, que para ter uma gestão democrática é necessário que eles sejam eleitos pela comunidade, e além disso nós temos que ter representante dessa própria comunidade escolar para ter uma ação e um contraponto a essa direção, que é o conselho escolar. O conselho escolar da unidade escolar tem representantes dos pais, dos estudantes, dos professores, né? Da própria direção. Então é importante essa perspectiva quando nós falamos em gestão democrática. É por isso que podemos afirmar sem medo de ser feliz. Para que haja gestão democrática, é necessário que haja uma participação efetiva da comunidade na tomada de decisões em todas as áreas da escola. Beleza? Tranquilo? Aí ele vai dizer, é importante a gente entender isso no aspecto legal. Cada sistema de ensino, já estudamos o que é um sistema de ensino, o governo federal é um sistema, o estadual é um sistema, o Distrito Federal é um sistema, o município é um sistema. Então, cada sistema de ensino deve tratar os seus atos normativos, criar legislações próprias para isso. Por exemplo, no DF, é por lei a gestão democrática. Existe a Lei de Gestão Democrática, a LGD, né? Que trata sobre gestão democrática nas escolas, certo? Existe ainda em outros lugares, como o próprio Regimento Escolar do Distrito Federal. Lá também trata sobre gestão democrática, e é um dos tópicos mais importantes ali do regimento escolar. Então, a gestão democrática, cada sistema de ensino vai estabelecer por seus atos normativos. O que essa gestão democrática, então, característica e garante? Ela garante que a escola ela vai ter autonomia, através de uma autonomia pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. Quando a gente fala numa autonomia jurídica, por exemplo, a escola tem o seu próprio regimento interno. Então é autonomia jurídica. Ela institui o seu PPP, é uma autonomia jurídica. Beleza isso? Tá? Então autonomia jurídica. Financeira. Ela vai fazer a gestão dos recursos que a escola recebe. Preste atenção, a escola não arrecada recursos. Vou repetir, a escola não arrecada recursos, mas ela faz gestão dos recursos a qual ela tem direito. Tudo bem? Como assim a escola não arrecada recursos? Tecnicamente não, tá? Para fins de prova, não, ela não arrecada recursos. Quem arrecada é a associação de pais e mestres, é a associação de estudantes, é alguém ali, um agente
administrativo em parceria com a escola que usa esses recursos para a própria escola. Mas a escola por si só, ela não arrecada recursos, mas ela tem autonomia para fazer a gestão dos recursos que ela recebe do município, do estado, do Distrito Federal, do governo federal. Beleza? Tranquilo? Ok. Quando a gente fala em gestão democrática, existem algumas obrigatoriedades, senão não é gestão democrática. Entre elas, a transparência. Não existe gestão democrática sem transparência. Um PPP, mas não é qualquer PPP, é o PPP emancipatório, beleza? Há necessidade de uma tomada de decisão a partir da coletividade, então a coletividade que toma as decisões, certo? E aí tem um ponto que é bem importante, muita gente esquece disso. Isso está aqui, isso está na Constituição Federal, está na LDB, está nos planos de educação, Plano Nacional de Educação, Plano de Educação do Distrito Federal, Plano de Educações Estaduais, Plano de Educações Municipais, se encontra nos planos e em vários outros lugares, nas diretrizes, né, nos regimentos internos, se encontra em vários lugares essa afirmação e muita gente esquece. Quando nós falamos sobre gestão democrática, a gestão democrática somente é obrigatória para as escolas públicas. Vou repetir. A gestão democrática somente é obrigatória para as escolas públicas. As instituições privadas não é obrigatória ter gestão democrática. Não faz nem sentido. O cara investiu nela, ele tem uma ideia, uma perspectiva. Então, se ele tem uma ideia, uma perspectiva, ele pode até fazer uma gestão democrática. Não há problema em relação a isso, mas ele não é obrigatório. E a maioria das escolas particulares não fazem uma gestão emancipatória, não fazem um PPP emancipatório, tá? Não fazem uma gestão democrática. Eles vão para uma gestão profissional, para uma gestão aonde que tem ali agentes técnicos para exercer aquela função com um PPP empresarial, beleza? Tá? Então eles estão errados por conta disso? Não necessariamente, porque eles estão a fim de lucro. E se tem público para essas escolas colocar essas crianças dentro desse campo, está tudo certo. Para eles está tudo certo, porque eles alcançam um resultado que é o lucro. Mas a escola pública não dá para ter dono. Essa que é a perspectiva. A escola pública não tem dono. Tudo bem que eu já conheci muita gente que acha que é o dono da escola, mas não é. A escola pública ela é emancipadora, tá? A escola pública ela é emancipadora, beleza? E quem vai definir essa perspectiva de gestão democrática é o respectivo sistema de ensino, tá? Como eu disse, o DF, por exemplo, tem a lei de gestão democrática, o sistema de ensino DF estabeleceu essa regra para ele e outros lugares também tem. Beleza, saindo daí para a gente finalizar então essa aula, esse contexto, é necessário a gente perceber que dentro dessa estrutura eu ainda coloquei dois outros pontos que eu já comentei aqui, que é o ponto da interdisciplinaridade e da transdisciplinariedade. Essas ações, amados, precisam estar de acordo com o PPP da escola. Essas ações necessitam fazer parte de uma gestão democrática. Tá? E para que a gente entenda o que é essa interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, é necessário a gente abrir um pouquinho o nosso conhecimento, que é o que a gente chama de abordagens disciplinares. Abordagens disciplinares. Não adianta, não basta a gente saber o que é interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. É necessário a gente conhecer algumas outras terminologias para ter o conhecimento real, tanto para fins de uma questão objetiva, quanto para uma redação, uma possível redação. Tudo bem? E o que é isso, professor? Simples. Nós estamos falando, então, da terminologia disciplina. A gente tem que saber o que é uma disciplina. Partindo daí, a gente vai saber o que é uma ação multidisciplinar. A partir daí, a gente tem que saber o que é uma pluridisciplinariedade. Professor, o edital não pede essas três. Não pede, mas é importante você saber. E, além delas, a gente tem que saber o que é uma interdisciplinariedade. E por fim, mas não menos importante, a transdisciplinariedade, pois essas duas últimas se encontram no edital. Quando a gente fala em disciplina, o que é isso? Muito simples, é só a gente visualizar. Quando eu falo em disciplina, eu posso pensar em matemática. Matemática é uma disciplina, ou seja, é um conjunto de conteúdo.
Beleza? Tá? E nessa disciplina, ela tem ali dentro desse conjunto de conteúdo, ele é identificado pelo nome dessa disciplina. Matemática é um conjunto de conteúdo. História é um conjunto de conteúdo. Língua portuguesa é um conjunto de conteúdo. Beleza? Quando a gente fala em disciplina, nós estamos falando da disciplina sendo analisada isoladamente, sem nenhuma correlação com nenhum outro conjunto disciplinar. Tudo bem? Então ela é analisada isoladamente. Língua portuguesa é disciplina. Para existir todas as outras, é necessário que a gente saiba o que é disciplina antes. Beleza? Fechou? Ok. A partir do momento que nós sabemos o que é disciplina, e a gente entende ela então como uma disciplina, a gente precisa saber o que é multidisciplina, multidisciplinar. Então, nada mais é do que várias disciplinas. É só isso. A multidisciplinariedade são várias disciplinas, aonde que elas estão em uma justa posição. Ou seja, matemática não é mais importante do que português, que por sua vez não é mais importante que história. E assim sucessivamente. Elas são disciplinas e estão em justa posição. Mas, ainda assim, a disciplina é disciplina. A grande questão é que nós estamos falando agora de várias disciplinas. Então, não é disciplina única, mas um conjunto de disciplinas. Esse conjunto de disciplinas nós chamamos de multidisciplinar. Multidisciplinar. São várias disciplinas, mas percebam que elas não conversam entre si. Elas não conversam entre si. Tudo bem? Beleza? Tá? Então a gente pode falar que elas estão em uma justa posição, certo? É o máximo que a gente pode falar. Elas estão em uma justa posição, ou seja, elas estão na mesma ordem de importância, tá? Mas elas não conversam entre si. Aí entra o pluridisciplinar, que nada mais é do que a multidisciplinaridade com um fator novo, ou seja, as disciplinas passam a conversar entre si. Passam a conversar entre si. Então aqui eu tenho a disciplina de história. A disciplina de história, ela continua isolada, mas aí ela conversa com a disciplina de geografia, que por sua vez conversa com a disciplina de português. Mas português, conforme você percebe, também vai conversar com a disciplina de história. Então, quando a gente fala de pluridisciplinariedade, existe o que a gente pode chamar de interação entre essas disciplinas, certo? Elas estão em justa posição, mas existe uma interação. Mas qual é a grande questão? Elas têm uma interação, elas estão em justa posição, mas não tem nada nem ninguém que coordene essa interação. Então, isso significa que é o seguinte, que sou eu, professor de história, ao querer exercer uma atividade com outras disciplinas, irei conversar com o professor de matemática e chamamos para a roda para conversar também o professor de educação física. E aí nós três juntos estabelecemos alguma ação onde que terá essa pluridisciplinariedade, onde que eu trabalho ali um assunto que eles também irão trabalhar e assim sucessivamente. Perceba que não tem um trabalho de coordenação na pluridisciplinariedade. E é aí que está a diferença da pluridisciplinariedade para interdisciplinariedade. Porque o que é uma interdisciplinariedade? Muito simples. A interdisciplinariedade nada mais é do que a pluridisciplinariedade. Mas é a pluridisciplinariedade que tem uma coordenação. Ela é coordenada. Então, existem as disciplinas, elas se conversam entre si, mas quem conduz esse trabalho é uma coordenação. Então, existe um coordenador, um conjunto de coordenadores que irão auxiliar na conversa, na interação entre essas disciplinas. Daí eu trouxe aqui também um modelinho de desenho para a gente entender. Então, aqui eu tenho história, aqui eu tenho geografia, aqui eu tenho português, o exemplo que eu dei. Perceba, a história está conversando com geografia, que está conversando com português e assim sucessivamente. Beleza, mas, além disso, nós temos aqui também a coordenação. Temos aqui também a coordenação. A coordenação é quem faz o link
para todas essas disciplinas se reunirem e conversar, tá? E conversar. Então, qual é a principal característica para ter uma interdisciplinariedade? Muito simples. Várias disciplinas que conversam entre si, mas que é coordenada por alguém que não está hierarquicamente superior. Cuidado com isso. Eu coloco aqui só para fim didático nesse formato. Aqui está a coordenação, mas ela não é superior aos profissionais que estão exercendo as suas disciplinas. Não, ela não é hierarquicamente superior, tá? Não é hierarquicamente superior, beleza? Ou seja, existe um nível acima, mas esse nível não é hierárquico, tá? Porque ela estará ali apenas fazendo um serviço de apoio a essas disciplinas, tá? De apoio a essas disciplinas, para que todas as ações possam ser planejadas, certo? Então existe uma coordenação que ajuda nesse processo de planejamento de todas essas respectivas ações. Beleza? Beleza? Tá? Então nós temos aqui essa estrutura da interdisciplinariedade. E o que seria a transdisciplinariedade? É algo que, ao meu ver, ainda não é aplicada em nosso país, certo? E não vejo ali no horizonte próximo a sua aplicação de fato. O que nós temos no país hoje, em grande escala? A interdisciplinariedade. É isso que nós temos de fato, tá? Uma interdisciplinariedade. Quando a gente aplica-se hoje, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, naquele conjunto daquelas disciplinas que lá se encontram, daqueles saberes que lá se encontram, é necessário que haja uma coordenação. Então a BNCC ela é fundamentada em uma base interdisciplinar, certo? O que se desejam aí alguns doutrinadores é que essa interdisciplinariedade passe para uma transdisciplinariedade. O que seria uma transdisciplinariedade? Basicamente, a transdisciplinariedade é que não exista mais o que nós podemos definir como disciplina. Não existe mais o que nós podemos chamar de disciplina. O que nós passamos a ter agora são saberes. Então, os professores passam a ser professores de saberes e não de disciplinas. Tá? Os professores passam a trabalhar em conjunto, sem hierarquia, e todo mundo conversa com todo mundo, independentemente da sua especialidade do conhecimento. Então, você tem lá, assim, coordenação, que vai conversar com disciplinas, que conversam entre si, né? E isso tudo gera o que a gente pode chamar de saberes, tá? De saberes. É um saber conversando com outro saber sem maiores problemas. Ou seja, a transdisciplinariedade, a perspectiva, a principal definição do que nós podemos chamar de transdisciplinariedade é que não há mais disciplina, mas sim professores de saberes, e isso leva a essa ação, uma ação política pedagógica sem limites. Não há limites de conhecimento, porque as disciplinas elas são limitadas dentro daquele conhecimento produzido dentro daquela respectiva ciência, né? Quando nós vamos aí para a transdisciplinariedade, sai dessa perspectiva das disciplinas, entra no campo dos saberes, e aí os saberes não têm limites na sua estrutura. Beleza? Tá? Amados, essas são informações importantes para fins de prova. Meu muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.